Vamos falar um pouco agora da teoria das inteligências múltiplas de Gardner. As inteligências são a inteligência linguística, que envolve a sensibilidade para a língua falada e escrita, a habilidade de aprender a língua, a capacidade de usar a língua para atingir certos objetivos, a inteligência musical, a habilidade na atuação, na composição e na apreciação de padrões musicais. Então, na inteligência linguística, são aquele sujeito que tem uma facilidade muito grande de comunicação, que está sempre falando, tem um vocabulário muito avançado de acordo com a sua idade, isso é percebido nas crianças, principalmente educação infantil. Então, criança de 6, 7 anos tem um vocabulário como se fosse de 10, 12 anos, um exemplo. A inteligência musical é a habilidade de desenvolver algumas características musicais, mesmo que o meio não influencie, Mas quando essa criança, esse sujeito tem acesso com instrumentos, tem acesso com o meio musical, ele tem uma facilidade muito grande de desenvolver e até ter um alto desenvolvimento, um alto potencial. A inteligência lógico-matemática, a capacidade de analisar problemas com lógica, de realizar operações matemáticas e analisar questões científicas. Inteligência espacial, o potencial de reconhecer e manipular os padrões do espaço, bem como os padrões das áreas mais confinadas, Então, tanto a linguística como a inteligência matemática é mais voltado para o sujeito que apresenta capacidade acima da média na área acadêmica, E na escola é o que mais se destaca, Então, o que mais é estimulado, desenvolvido em todas as crianças, e agora não estou falando apenas do sujeito, da criança com altas habilidades, mas também de todas as crianças, Então, a matemática e a inteligência matemática, a inteligência de linguagem são as que mais são desenvolvidas, E as outras nem tanto, A inteligência espacial é a facilidade da criança se localizar, questão temporal, aquelas crianças que têm uma facilidade muito grande de construir coisas, de montar e desmontar coisas também, Inteligência sinestésica, a capacidade de usar o corpo para atingir um objetivo ou finalidade, Isso vemos muito bem nos dançarinos, nos atletas, na parte de esporte mesmo, Inteligência naturalista, voltado para análise e compreensão do fenômeno da natureza, físico, climático, astrônomico e químico, Eu acompanho um aluno e ele tem uma capacidade acima da média na parte naturalista, na parte de astronomia. Então, tudo voltado à parte de astronomia, ele tem uma facilidade muito grande de pesquisar, de investigar, Tanto que uma vez fizemos uma oficina e tinha um especialista em astronomia, fomos no observatório da universidade e conversando, essa criança tinha 8 anos na época, E esse especialista disse que ela tinha um vocabulário, um conhecimento de astronomia de alunos de 5º, 6º ano e às vezes de alunos que estavam na faculdade, que não tinha tanto curiosidade em relação a alguns aspectos da astronomia. Então, achei isso muito interessante, desse envolvimento dessa criança em relação à questão das inteligências naturalistas. Inteligência intrapessoal, a capacidade da pessoa de se conhecer, de ter um modelo individual de trabalho eficiente, de usar essas informações como eficiência para regular a própria vida. Aquela pessoa que está sempre em equilíbrio, aquele sujeito que observa muito, Então, esses são o que tem uma capacidade acima da média na questão da inteligência intrapessoal, A inteligência interpessoal, a capacidade de entender as intenções, as motivações, o desejo do próximo e, consequentemente, de trabalhar de modo eficiente com terceiros.
A inteligência interpessoal também pode ser identificada com aquele sujeito que desenvolve uma capacidade, uma facilidade muito alta de liderança, né? Então, é fácil observar aquele que está sempre à frente, que toma as decisões, né? Então, esse é o interpessoal. O intrapessoal é aquela pessoa que também desenvolve uma empatia muito grande, né? Que se coloca no lugar do outro, né? Mas também tem um autoequilíbrio muito grande. E, de acordo com essas teorias, a gente identifica algumas características, né? É interessante, só concluindo um pouco da questão das inteligências múltiplas, o projeto que eu desenvolvia na UFSCar, né, a Oficina de Criatividade para o aluno com alto potencial, estava voltado à questão das inteligências múltiplas, né? Então, todo o projeto tinha como embasamento teórico as inteligências múltiplas, tanto a minha tese, né, do mestrado e a minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado também tem o embasamento das inteligências múltiplas, e hoje também eu uso isso muito no consultório psicopedagógico, né, onde eu desenvolvi alguns instrumentos de observação relacionados a cada uma das inteligências, né? E aí isso facilita quando vamos identificar as principais características que eu vou apresentar agora para vocês. Bem, a capacidade de tipo escolar, então o acadêmico aprende com rapidez, notas boas na escola, gosta de fazer perguntas, tem boa memória, raciocínio verbal e numérico, lê por prazer, né? Gosta de livros técnicos profissionais, grande vocabulário, necessita de pouca repetição, longos períodos de concentração, persistente, agrada os professores, tem tendência a gostar da escola, né? E é um consumidor de conhecimento. E é interessante nas palestras onde ministro, quando eu coloco essas características, as principais características, as pessoas as pessoas que estão assistindo a palestra começam a identificar alguns, principalmente professores, né? Começam a identificar alguns alunos, falam assim, nossa, eu nunca percebi, mas determinado aluno apresenta essas principais características, né? Então é muito interessante de reconhecer, né, que na sala de aula existem alunos que apresentam essas características. A capacidade do tipo acadêmico, assim, a questão das altas habilidades, o sujeito com altas habilidades tem uma dificuldade muito grande de ser identificado. Porém, os que apresentam a inteligência na parte acadêmica têm um pouco mais de facilidade, porque, como eu disse no início, né, a escola tem uma facilidade de estimular a parte acadêmica. Quando é colocando, né, tendência a gostar da escola, né? Então, se todo esse desenvolvimento escolar não estiver de acordo com as suas necessidades, de acordo com a necessidade desse sujeito, essa tendência de gostar da escola também diminui, né? Então, essa motivação que ele deveria apresentar, como o Renzulli comenta, né, no envolvimento com a tarefa, começa a não existir mais, né? Então, essa desmotivação também pode acontecer. Mas essas principais características do sujeito que apresenta essas capacidades acima da média na parte acadêmica está voltado àquele aluno que gosta de ler, que lê mais de 15, 20 livros no mês, né? Que está sempre atento, que sempre quer perguntar, é questionador. Então, esses são algumas características do sujeito com altas habilidades na parte acadêmica. Capacidade tipo criativo e produtivo, né? Que são principalmente os sujeitos que apresentam criativo e original, não tem necessidade de QI superior, e isso é muito interessante eu destacar, né? Muitas vezes entende-se que o superdotado é aquele sujeito que apresenta um QI muito elevado, um QI superior, nem sempre. Os testes de QI muitas vezes não são utilizados para identificar se o aluno apresenta, se o sujeito apresenta ou não indicadores de altas habilidades, porque muitos dos testes identificam apenas a parte acadêmica, né? E deixando de lado essa parte criativa produtiva.
Eu tive um caso de uma criança que tinha uma dificuldade muito grande de alfabetização, então ela estava no segundo ano, porém apresentava uma capacidade muito grande na parte criativa e produtiva. Toda semana essa criança chegava na escola com um brinquedo que ela mesma inventou, ou que o pai tinha ajudado, mas ela inventava muito brinquedo. Então, muitas vezes, ela usava estratégias para poder ler alguma coisa, fazer uma atividade que ela apresentava muita dificuldade. Então, uma criança que estava no processo de alfabetização, que estava atrasado com seus pares, né, da sala de aula em relação à parte de alfabetização. No entanto, ele sempre conseguia fazer as atividades porque apresentava um desenvolvimento de estratégia muito grande. Então, de acordo com a escola só vai identificar o quê? A dificuldade desse aluno, né? E não vai perceber a autopotencialidade que esse aluno teve, que esse aluno tem, de desenvolver estratégias para se sair bem nas atividades acadêmicas, né? E também essa capacidade muito alta de criar coisas, né? Então, e o teste de QI não identificar essa criatividade desse aluno, certo? Então, continuando, diversidade de interesse, brinca com as ideias, inventivo, constrói novas estruturas, novas formas de fazer as coisas, não gosta de rotina, né? Encontra ordem nos caos. Então, muitas vezes é aquele sujeito totalmente desorganizado, mas ele sempre encontra uma estratégia de se encontrar, né? Pensa por analogias, usa o humor, gosta de fantasiar, não liga para as convenções, sensível a detalhes. Então, ele é um produtor de conhecimento. No ambiente escolar, repetindo, né? O sujeito com as habilidades tem uma dificuldade muito grande de ser reconhecido. O sujeito com as habilidades na parte acadêmica apresenta um pouco mais de facilidade porque a escola estimula. No entanto, o produtivo e criativo muitas vezes não são identificados. Esses principalmente são os sujeitos que têm um grande desperdício de talento. Um talento que ele nasceu com uma dotação, se a gente entender através da teoria da dotação e talento, de Genter e Gagné, né? Apresentou uma dotação muito grande, no entanto, o ambiente não estimulou para desenvolver um talento, né? Então essa criatividade não foi estimulada. E o sujeito, principalmente na fase escolar, o maior tempo ele fica na escola, então essa criatividade deveria ser desenvolvida na escola, muitas vezes não é. Diante dessas características, entendemos que existe muitos mitos, mas assim, existe um mito muito grande e esse mito dificulta ainda mais na identificação desse sujeito. Então trazemos aqui, Sabatella traz alguns mitos que vamos destacar. Superdotação é um fenômeno raro? Não é um fenômeno raro. Muitas vezes existe uma porcentagem que vamos colocar mais para frente, a probabilidade de 3 a 5%, né, de alguns pesquisadores. Porém, se a gente identifica isso mais na área acadêmica, né, se formos analisar a partir das inteligências múltiplas, pode chegar até 25%, né? Isso 25% do ambiente, no determinado ambiente. Então, na escola, pode acontecer a parte acadêmica de 3 a 5% da população escolar ser superdotado. Superdotação, o superdotado não precisa de atendimento especial, isso também é um mito, né? Isso está de acordo, é o mesmo mito que assim, o superdotado, ele se desenvolve sozinho, não precisa de ajuda. Isso é um mito. Ele precisa sim, ele é público-alvo da educação especial. O aluno com alguma deficiência, ele precisa de um complemento, né? Então, o atendimento serve como complemento
E o aluno com altas habilidades de superdotação é um suplemento, um enriquecimento. Então, ele precisa sim, ele tem o mesmo direito do aluno que apresenta alguma deficiência, porque ele também é público-alvo da educação especial, né? Isso acontece muito porque muitas vezes é entendido que educação especial é sinônimo de deficiência. E quando a gente coloca isso, muitas vezes se esquece que altas habilidades também faz parte desse conceito de público-alvo da educação especial, certo? Próximo, o professor ficaria sobrecarregado em ter que identificar o aluno com altas habilidades. Isso é um mito, porque se eu, como professora, tenho na sala de aula um aluno com uma deficiência, um síndrome de Down, um autista, né? Eu tenho que me preparar, eu tenho que adaptar todo meu conteúdo, a minha prática pedagógica para atender as necessidades desses alunos, né? A mesma coisa com o aluno com as habilidades de superdotação. Eu preciso adaptar toda a minha prática pedagógica para atender as necessidades do aluno com altas habilidades, né? Então, não é sobrecarga, é a forma como eu enxergo essas necessidades dos meus alunos, independente se ele apresenta, se ele é ou não público-alvo da educação especial. Isso com todos os alunos da sala, certo? Existe mais homens do que mulheres superdotados? Isso também é um mito, né? Não existe mais homens, então não existe nenhuma pesquisa que fala que existe mais homens do que mulheres. O que pode acontecer porque pode ser algo muito cultural, né? Muitas vezes os homens acabam se desenvolvendo mais, né? Porque acabam se identificando mais na área acadêmica. Não que não existe mulheres na parte acadêmica, na parte de exatas, existe sim, muitas, né? Mas às vezes o homem acaba se destacando mais por ser algo cultural mesmo, né? O aluno que sabe que é superdotado fica arrogante, achando que é o melhor que os outros. E aí eu te faço uma pergunta. Você conhece alguma pessoa que é arrogante e que não é superdotado? Com certeza, né? Com certeza vocês conhecem. Então, vai muito da personalidade, né? Da personalidade de cada sujeito. Muitas vezes o que pode acontecer é que esses alunos apresentam pouca paciência de explicar várias vezes a mesma coisa, né? O raciocínio desse sujeito é diferente do raciocínio das pessoas que ditas, né? Não como normais, né? Mas as pessoas que não têm um potencial tão elevado, né? Quanto os alunos com altas habilidades. Mas essa questão da arrogância vai muito da personalidade do sujeito, né? Mas isso é um mito. O aluno superdotado se desenvolve sozinho, como eu disse, né, anteriormente, não. Ele necessita de toda uma ajuda, de todo um acompanhamento, né, muitas vezes psicopedagógicos, também na sala de aula, com o professor de educação especial, muitas vezes até com o psicólogo, né. Todos podem desenvolver altas habilidades. Isso já está respondido, né, como quando estudamos a teoria da dotação e talento, né, onde fala que o sujeito ele nasce dotado, né, então ele nasce já com uma dotação e aí é desenvolvido o talento. Então não todas as pessoas vão ser superdotadas. E isso é interessante porque quando eu fiz minha pesquisa do mestrado, para ir fazer a coleta de campos, eu entrei em algumas escolas, né, que deveria fazer responder uma lista de observações. E alguns professores falavam assim, não, nem vou responder, porque todos os meus alunos são inteligentes, todos os meus alunos são superdotados, né? E aí, mais para frente vamos falar um pouco dessa diferença, né, do aluno inteligente e do aluno superdotado, né? Então, isso é um mito. A superdotação é um sinônimo de genialidade? Isso é um grande mito e principalmente a mídia acaba reforçando esse mito, né? Eu já vi algumas entrevistas onde apresentam crianças de 4, 5 anos
que sabem todas as bandeiras do mundo, né, de vários países, né? E aí está escrito bem o nome da reportagem, né? Gênio de 4 anos, sabe todas as bandeiras, né? Consegue identificar todas as bandeiras. Genialidade é o sujeito que desenvolveu algo muito importante para a humanidade, que mudou a humanidade a partir da sua criação, do seu invento, né? Então, isso são gênios, né? Tem até uma professora que ela brinca, né? Que os gênios são todos mortos, né? Não existe mais nenhum vivo. Pode estar surgindo alguns agora, né? Mas o superdotado não é sinônimo de genialidade, certo? Não se deve dizer à criança que ela é diferente. Para começar, a criança com indicador de altas habilidades já percebe que ela é diferente, não tem como não perceber, né? Então, mas isso é um mito. Tem que falar sim, da mesma forma que a criança que é síndrome de Down, que aprendeu uma deficiência, um autista, tem que ser falado. É a personalidade, né? Ela tem que aceitar da forma como ela é, né? Então, isso também é um mito.